Oi pessoal, falando da Parashá, Rabino Roni Hadia de Meir Kamos, estamos aqui na Parashá Bo. Bo quer dizer venha. Venha quer dizer Deus falar para Moshe, venha para Paró. Como quem dizendo, venha comigo, né? Não é, os nossos sábios já falam que não é vai, era venha. Como quem dizendo, é um trabalho duro, vamos junto. Eu vou com você, a gente vai fazer junto esse trabalho, né? E estava falando com você, né? Tem um assunto que a gente começou a estudar, mas eu quero abrir o tema, né? E talvez a gente abrangesse um pouco mais também. Mas é um tema complexo que eu queria tentar entender um pouco as diferentes maneiras de como abranger, né? De como levar, abordar. Obrigado. Abordar o tema, que é desde o começo da história, quando Moshe Rabbeinu se apresenta para o Paró, ele apresentou para Paró que a princípio parece que o pedido dele foi Shlach Ami ve'yavduni, deixa o meu povo sair para eles poderem me trabalhar no deserto. E ele fala inclusive também, a gente vai ir 3 dias e trabalhar Deus no deserto. E a gente sabe que a intenção de Moshe Rabbeinu obviamente não era só ir 3 dias e voltar para o Egito, como dava para entender talvez do pedido do Moshe, e sim sair para sempre, né? É que nem agora, se Deus quiser, né, hoje é quinta-feira, né, se Deus quiser, hoje vai ser liberada aquela menina da prisão russa, né? Então vamos imaginar se alguém falasse para chegar assim, olha, pode dar uma como se fala, desculpa, uma anistia, né? Anistia, uma absolução, sei lá. Anistia, né? Nosso português está cada vez pior. Pode dar uma anistia para a menina? Sim. Né? A gente pode dar, né? Se você não pode dar, dá para ela só uns 2 dias de passeio assim em Israel e tudo bem, né? Passeio. Se a gente der 2 dias de passeio, ela não vai voltar mais. Então, vai voltar para a prisão. Então aqui também, na verdade, o Moshe Rabbeinu chega e fala, olha, a gente quer fazer um passeio para trabalhar Deus no deserto, dar um sossego, assim, quer dizer, dar uma relaxada. Se diz em português técnico, parece que tem uma malandragem. A gente vai dar uma relaxada no deserto, seu Paró, a gente vai dar uma relaxada no deserto lá. Sim. Depois a gente volta, não tem problema não tem problema nenhum, né? E o Paró... Estamos aqui. Agora, tudo bem que talvez estava subentendido nessa história, né, que nenhum rei que tem prisioneiros vai deixar fazer um passeio no deserto, né, para os prisioneiros. Mas a pergunta não é em termos do que Paró entendeu, senão do que a tática usada por Moshe, que foi as palavras de Deus. Por que teve que usar uma tática que a princípio parece como uma enganação de Paró para pedir para o povo de Israel sair do Egito? Eu vi que a gente estava falando, eu vi que alguém escreveu, por exemplo, que Moshe Rabbeinu nunca falou que a intenção é ir 3 dias e não voltar e voltar. Ele fala, a gente vai 3 dias, depois a continuação, né? Mas está claro que o Paró não entendeu assim. O fato é que na nossa Parashá, quando o Paró quebra, né, se quebra um pouco depois da Makat Rosher, né, ele fala, tá bom, não posso mais, né, vai embora, quem vai? Aí ele fala, a gente vai todo mundo, Menareno Biscaneino, Bebaneno Bunoteno, a gente vai nossos filhos, os animais, todo mundo vai. Não, estou entendendo. Se vocês querem trabalhar a Deus, não precisa das mulheres, das crianças. Vão os homens, leva alguns animais lá para fazer os sacrifícios e acabou. Não precisa levar todo mundo. Então você entende que estava claro para Paró que o pedido não é, então, ir e voltar, né? Ir embora. Se fosse ir embora, a gente já vai embora, não trabalha, vamos embora, precisamos de todo mundo. Estava claro. Quer dizer, tinha uma discussão, então, qual a intenção dessa saída. E não estava claro para o Paró que o pedido foi ir e voltar. Sim, ok. Então a pergunta é, por que Deus usou essa estratégia? Ok, então vamos falar sobre isso. Primeiro a gente tem que dizer que os comentaristas, que os nossos sábios e os comentaristas que comentam sobre essa Parashá, eles estão divididos na opinião. Vamos chamar, existe a escola apologética. A escola apologética são comentaristas que tentam às vezes justificar o comportamento de personagens ou pessoas no texto sagrado. A escola apologética é uma escola medieval e ela existe, e ela muitas vezes ela tem a razão de ser de comentários apologéticos, que eles protegem os personagens. Okay. No nosso caso, a escola apologética diz, alguns comentaristas aqui falam, Moshe, igual você falou, Moshe não exatamente está falando a verdade. Ele está falando a verdade. A gente vai, mas eu quero. E está subentendido que a gente não vai voltar. Essa escola apologética. Sem desenvolver muito exatamente mas qual é. Mas por que não apresentou, então, o que ele queria de maneira aberta, então? Por que falar
estava claro para os dois lados que, óbvio que se a gente está saindo aqui, tem perigo que a gente não volte, por que essa brincadeira? Você está quebrando o meu suspense, mas tudo bem. Okay. Vamos entender qual a razão de ser, de apresentar as coisas dessa maneira. Eu estou tentando de maneira didática falar quais são as duas escolas. Vamos depois entender quais são as implicações de cada uma. Então, voltando, a primeira fala, Moshe falou que vão 3 dias, mas não falou o que vai acontecer depois. Não está mentindo. Os outros comentaristas falam, não. E aqui teve uma trapaça. E não é trapaça a nível de Moshe, é trapaça a nível de Deus. Porque quem formula essa proposta é a Kadosh Baruch Hu. Deus formula, você vai lá e fala assim e assim. Que são 3 dias. Como pode uma coisa dessa? Então, é claro que a pergunta é pesada para esse lado. Como é que... Acho que a pergunta é dupla. É como pode e por que precisa. E para que precisa? Ok. Como pode, quer dizer, por que Deus enganando? Como precisa? Ok, vamos dizer que ele resolveu que tem que enganar aqui. O que você quer que a gente fale antes? Porque pode ou porque precisa? Porque pode. Porque pode. Então vamos falar o seguinte. Para a escola apologética, provavelmente eles acham que talvez não pode. Não pode. E por não poder, a gente tem que dizer que Deus e Moshe não estão mentindo. Não é? Eles não estão montando uma malandragem. Não é? E todo o problema do entendimento foi do Paró. Porque é apresentado assim, a gente já vai falar porque foi apresentado assim, nesse caso. Agora, para o pessoal que fala que teve de maneira explícita uma intencional de falar A para Paró e na verdade é B, o plano é outro, como pode fazer uma coisa dessa? Então, quem comenta dessa maneira diz que existem casos que você pode usar de trapaças quando está de maneira clara, totalmente clara, que o outro lado está usando de trapaças. Você não usar de trapaças do teu lado, você tá isso é uma atitude não ética. Vamos dar um exemplo, tá bom? Vamos dizer que alguns países, vamos falar uma coisa totalmente ficção, entre aspas. Alguns países do mundo assinaram um acordo com o Irã de não desenvolvimento de armas nucleares. E vai o Irã lá e assina um acordo. E ele diz que ele não está desenvolvendo, Agora, vamos dizer que todo mundo sabe... Qualquer conexão com a realidade é mera coincidência. Mera coincidência. Todo mundo sabe que eles estão mentindo. Todo mundo sabe que eles estão mentindo. E vamos dizer, eu não sei como é que é a natureza do acordo. Vamos dizer que nesse acordo hipotético está escrito que se tiver algum tipo de dúvida, algum lado pode fazer um pedido, pode verificar as instalações, algo assim. Agora, se um lado está de maneira provada que ele está mentindo, ele está trapaceando, se o outro lado ele não for verificar, nem que de maneira disfarçada, encoberta, ou sei lá, um país roubar os arquivos qualquer semelhança com a realidade. Se você tem essa possibilidade, se você não fazer isso, mesmo que é uma trapaça, é um problema moral se você não está fazendo isso. Você usar de uma falsa moralidade nesse caso e falar, olha só, a gente não pode fazer uma coisa dessa, a gente tem um acordo com eles. E se também, hipoteticamente, se alguns países em algum continente específico falarem, a gente não pode fazer uma coisa dessa, os iranianos, a gente assinou um acordo com os iranianos, e você fechar os olhos para as trapaças, é um comportamento também não ético. Então, nesse caso, está totalmente já legitimado você usar trapaça contra trapaça. Ademais, no caso de Paró, que o Paró ele fez um aniquilamento étnico dos filhos do povo de Israel, jogou os bebês no rio. Existe um cenário muito pesado. Não era um país... A gente não estava falando na Suíça aqui, que vem para Moshe pedir que as leis trabalhistas fossem mudadas um pouco. Se eu não me engano, acho que o Netziv de Volozhin, ele escreve um pouco mais ou menos nessa direção, eu acho, quando eu consegui ver, como quem dizendo, já que o Paró enganou o povo de Israel também, e, inclusive, como a gente falou, que Paró, ele fez o povo de Israel trabalhar beparech, né? E parech, nossos sábios explicam que parech é com dureza, mas em hebraico é perach, boca
Enganou eles, enrolou ele enganou. eles. No começo ele começou a falar, vamos trabalhar junto, vamos fazer, vamos Sim. sei o quê, e no final acabou escravizando eles de maneira enganadora, né? Sim. Então, diz, de acordo com essa explicação, que seria midá keneged midá, quer dizer, olho por olho de Deus também. Você enganou o povo de Israel, a gente também vai te enganar agora e vai tirar o povo de Israel daqui. Isso é uma das Sim. explicações. Isso ajuda a entender uma coisa que até em contabilidade existe. Em contabilidade, os bens de uma empresa, o que é um bem? É uma coisa que dá um fruto econômico para uma empresa, mas para ele está escrito na contabilidade, nos papéis, nos relatórios, tem que ser um bem que a empresa adquiriu. Por exemplo, a base de clientes da empresa, ela não adquiriu, o cliente não pertence a ela, ele pode não querer mais comprar. É um bem, mas não é um bem contável. Os escravos israelitas no Egito não eram um bem, na verdade, de Paró, porque a aquisição deles não foi feita de maneira ilícita, foi ilícita, ela não foi lícita. Se ela teve mirmá na propriedade, teve uma enganação na própria aquisição, então a retirada deles também tem que ser assim, pode ser assim. Por que é importante isso? Porque a gente falou antes da gente começar a gravação que Deus tem que também obedecer às leis da humanidade. Não é Deus que vai contra as leis da humanidade. Era estabelecido no mundo antigo que escravos é uma propriedade como qualquer outra propriedade. E Deus não pode retirar escravos. Hoje, na nossa visão moderna, escravidão é uma coisa terrível. Depende de que escravos, né? Sim. Mas depende hoje em dia... como são tratados os escravos. Tudo bem, mas escravo como... escravos, não como serventes, assim como escravos, então tudo bem. Ele tem que tirar. Se é um androide, hoje em dia a gente pode falar que ele vai ser o nosso escravo. Mas a Torá, ela aceita a escravatura. Por que ela aceita a escravatura? Ela vem até regular a escravatura, né? Mas não é a escravatura que a gente conhece na história. Tudo bem, mas mas de qualquer maneira ela é aceita pela Torá, a gente não pode negar. Como ela pode ser aceita? Como é que você pode aceitar um homem subjugar o outro? A Torá não vê isso com os melhores olhos, mas se isso existe em algum momento da história, ela tenta regularizar e humanizar. Essa é a abordagem da Torá em relação à escravidão. E parte dessa abordagem é não quebrar o que está estabelecido entre os homens. Deus, como se não tivesse o direito de retirar um povo de outro povo. Com que direito você faz isso? Então, um direito de fazer isso é que talvez teve uma apropriação ilícita. Ou como você falou, que o Agra falou, que ele não usou como tinha que ser feito. Você, mesmo no mundo antigo, você usar um escravo de maneira muito exploratória, também é contra as leis do mundo antigo. Apesar que nesse ponto da escravidão, você vê, por exemplo, que Deus já, nos filhos de Noé, já falou que Yafter Okim Yefet Vishkon Beorei Shem, né, que Shem Ham Yefet, e Knan Eved Lamo, e o Knan vai ser escravo dos dois, ou seja, o Knan, na verdade, já foi decretado na sua essência como uma pessoa que é melhor para ela estar subjugada o Yefet e o Shem. Sim, mas alguém podem te dizer aqui uma situação que não quer dizer que a Torá está legitimando. Pode ser que ela só está descrevendo um fato, uma coisa futura que vai acontecer. Sim? Não quer dizer. Sim, pode ser. Tem pessoas que são criadas, que têm personalidade mais para, vamos dizer, ser profissionais, como se fala, atzmaim, autônomos. Sim. E tem pessoas que têm mais tendência a trabalhar abaixo de alguém, porque eu quero que alguém cuide de mim, eu estou disposto a servir, mas contanto que eu tenha aquela segurança econômica para mim mesmo. E eu acho que, na minha opinião, essa é a escravidão da Torá, na verdade. Ela vem dizer, né, que existe um povo do Canaã, que esse povo Canaã, se ele virar autônomo, ele pode se comportar muito mal, porque tem tendências muito perigosas. Eu entendo que a questão se ele estiver abaixo do Shem e do Ham, eles podem ser... Mas a gente saiu um pouco do assunto, né? A gente fugiu um pouco do assunto. Então, para voltando daquela escola que a gente chamou de apologética, se eles falam que não foi falado isso, para que é falado isso? Não é? Eles não falam que Moshe estava enrolando. Por que a coisa é apresentada dessa maneira? Porque é questão de polidez. Você não vai massacrar o Paró de maneira totalmente implacável. Por quê? Você vai falar para ele, a gente quer sair 3 dias. Porque isso seria destruir o Egito. Você não pode destruir tudo. Também a gente vê nessas parashiot da Torá que
a abordagem de Akadosh Baruch Hu é que Leman Yidou Mitzrayim que Ani Hashem, que eles reconheçam que Mitzrayim e Paró reconheçam que eu sou o Deus. Então essas pelotas as atividades, o que está sendo feito é para expandir essa consciência de Paró, que entender que existe um Deus. Primeiro ele entende quem é esse Deus de vocês, quem é. Então, para isso é usado luvas de pelica, como se fala. Não se quebra todas as kelim. Apesar que a intenção é clara. Tanto é que, igual você falou, que no Rosh ele fala, porque todo mundo. Porque tá claro pra ele. Porque tá claro, porque ninguém está escondendo, a gente está saindo, mas a gente está fazendo de maneira mais elegante, para que não quebrar também a tua autoridade aqui. Isso eu pensei também um pouco. Senão isso pode chegar no caos. E a gente não quer desestruturar o Egito. Se Deus quiser destruir o Egito, ele precisa fazer um cogumelo nuclear, acabou. Não precisava, igual fez em Sodoma e Gomorra. Deus tem cogumelo nuclear se ele quiser. Se quisesse, não precisava fazer todo esse processo. Esse processo é de chegar a uma conscientização. Que Deus não dá nem pra gente a palmada maior de uma vez só. Começa primeiro com umas cosquinhas. E começa a coisa aí mais, até que o negócio vai chegando num volume maior de decibéis. Então, nessa tua direção, talvez, eu pensei nisso também, a gente poderia talvez acrescentar assim, então, talvez, apesar que está escrito que Deus fortaleceu o coração de Paró, etc., em toda a história, né, na minha opinião, talvez ainda Deus queria deixar um ponto ainda de livre-arbítrio no Paró, e se a apresentação de Moshe fosse, olha, a gente quer tirar todo o povo de Israel do Egito, então o Egito ia se levantar contra ele, contra o Paró, e dizer, olha, que rei é você? Como você não pode, você não sabe cuidar dos teus escravos, um rei que deixa os escravos fugirem, etc., né? Então, como se fosse que Deus e Moshe vêm para Paró com uma situação, olha, que nem você falou, a gente não quer quebrar você, vamos fazer um negócio diferente, um pouco entre linhas, né? Uma fachada, subentendida, a gente não está quebrando você. Você apresenta para o teu povo, e assim a gente vai falar abertamente também, Sim. que a intenção é trabalhar, fazer um trabalho no deserto, sair. Isso vai ser então um ponto de transição, né? Como se fala, um acordo provisório para depois a gente poder chegar ao acordo final. Que ou pode ser que a gente vai fugir. E você vai poder falar para todo mundo, eles fugiram. A gente fez um acordo, eles saíram, eles fugiram, já vai parecer diferente pelo menos. Mas o Paró quebrou isso um pouco no momento que ele sentiu que a situação realmente vai para... Mas calma, a gente não vai continuar com a brincadeira, a gente não vai continuar com... Sim. Vão só os homens, as mulheres Sim. não precisam. Deixa as mulheres depois, a gente faz o próximo processo e talvez vão os homens, depois vocês vão pedir, Sim. a gente faz alguma coisa... Não. Agora acabou a brincadeira, né, Moshe me fala. A gente estava brincando até agora, mas você foi segurando. No começo ainda a gente podia brincar com isso um pouco. Agora acabou a brincadeira. Sim. Agora é todo mundo. Agora, existe às vezes coisas que acontecem na humanidade que vão dizer que Deus te tira as luvas de fora. Aconteceu isso na história recente, no século XX, algo desse tipo. Quem foi escolhido para ser o comandante do desembarque na Normandia foi o general Eisenhower, que virou presidente americano. Ele tem um comportamento muito interessante em relação aos nazistas. Ele sabia já há muitos anos pelo serviço secreto americano e a inteligência do exército americano que existia campos de concentração na Europa. Não era algo que eles chegaram quando os soldados americanos e os aliados foram liberar os campos de concentração. Oh, meu Deus, o que está acontecendo aqui? Eles sabiam o que estava acontecendo. Existiam fotos aéreas das coisas, e isso estava tudo já arquivado desde 42, 43, isso era sabido. Antes 40, não sei. Agora, quando aconteceu um fato muito significativo, quando foram liberados os campos, o Eisenhower entrou num dos campos. E ele ficou tão chocado, ele mandou também todos os repórteres filmarem tudo que está lá e mandarem para os Estados Unidos e catalogarem e documentarem tudo para ninguém nunca falar que isso não aconteceu. Isso mudou, ele ter visto isso, ele mesmo, mudou a atitude que ele tinha em relação aos nazistas. O que aconteceu em relação aos nazistas é que ele ia sentar, na hora que os aliados iam derrotar os nazistas, eles iam sentar na mesa de negociação. Iam negociar com os nazistas os termos da rendição deles. Aconteceu uma virada, os historiadores falam, na hora que o Eisenhower entrou nos campos de concentração. Que quando os aliados chegaram, a Rússia do lado dela, e os aliados dos Estados Unidos e quem estava com eles do lado em Berlim, o Eisenhower não aceitou entrar em Berlim,
e falou: eu não sento com os nazistas. A rendição é sem nenhuma negociação. A rendição é total. Eles não são um inimigo normal. Eles fizeram um crime contra a humanidade que não tinha antecedente. Para esse tipo de coisa, a gente está jogando agora em outro jogo. Eles não são um inimigo que eu estou respeitando. Eu não vou sentar com eles numa rendição. A rendição deles é completa. O que é essa rendição completa? Se vocês não se renderem completamente, vocês vão ser aniquilados. Isso também não teve antecedente na história humana, que foi falado de maneira explícita isso. Vocês não têm nenhuma rendição. O que vocês fizeram foi algo contra isso. Paró talvez esteja nesse nível. Nesse ponto agora. Nesse ponto dizendo, que está. Você passou todos os limites. Você passou todos os limites, agora a gente já está nisso. Agora acabou, não tem mais de negócio. Não tem mais. É outro patamar que você não tem mais o que falar. A gente no início ainda estava brincando com você, tentando dando a chance. Montar a tua imagem. A gente não quer destruir o Egito. A gente quer que o Egito chegue numa consciência maior, que Hashem o Elohim, que Deus é o Deus que rege o mundo. Mas a gente vai quebrar as coisas no final. Quer dizer, a Kadosh você vê que começa de maneira elegante, mas tem uma hora, por motivos éticos, que quebra o que tem que ser quebrado. Abriram as cartas. Sim. E a fé, espero que, na minha opinião, a gente está se aproximando de uma época que Deus vai abrir as cartas também. Então, eu acho que é bom. Está terminando de maneira apocalíptica o. É apocalíptica para as pessoas que estão do lado errado. Então, sim, eu acho melhor as pessoas que estão do lado errado começarem a abrir os olhos, né? Parar de brigar contra o povo de Israel, porque quando Deus abrir as cartas, já não vai mais ter negociação, como a gente falou. Já vai ser uma rendição unilateral, e aí vai ser mais duro já fazer essa rendição. Bom, dessa forma apocalíptica, nós terminamos o Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.